Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Allen. Um prazer estar aqui, sócio do escritório Madrona Advogados, um prazer estar aqui com vocês. Nós temos esse evento aqui de Sportainment, que é uma área de negócio aqui do escritório, e nós temos o prazer aqui de iniciar, né, uma série de eventos que vamos fazer. Esse aqui é o primeiro evento para dividir conhecimento, passar para não só para nossos clientes, mas para a comunidade como um todo, dividir conhecimento e passar informações. Eu acho que nada mais interessante do que desenvolver o mercado é dividir conhecimento. Então, essa é a nossa função aqui como operadores do direito e do mercado como um todo, né? Nós temos aqui convidados ilustríssimos, amigos também de longa data, parceiros de negócio, parceiros de troca de experiências também. Temos aqui o Cláudio Prakovnik, que é CEO é advogado, mas não exerce advocacia há bastante tempo, foi mais esperto do que nós, né? CEO da Win the Game, que é uma entidade parceira do BTG Pactual e atua muito fortemente no mercado de sportainment. Temos aqui o Dr. José Francisco Mansur, amigo também de longa data, advogado, conhecedor profundo das matérias de esporte e entretenimento no Brasil. Hoje atua como assessor especial do Ministério da Fazenda e é o coautor da lei da SAF e também está encabeçando hoje as discussões e aprovação aqui legislativa das questões envolvendo apostas online. Mansur, muito prazer ter você aqui com a gente. Temos também o Orlando Carvalho, que é um super amigo, é um advogado de Portugal, atua bastante no setor de esporte, principalmente no setor de futebol, tem atuado bastante e atuamos em conjunto também em projetos envolvendo países da CPLP, da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, tem uma ampla atuação no setor desportivo também. Pedro Porcaro, parte aqui da equipe de Sportainment aqui do Madrona Advogados, meu braço direito aqui nesse projeto, eu diria mais do que o braço direito, é o líder da área, de verdade, então é alguém que a gente tem atuado aqui, tem como uma pessoa com boa experiência aqui em vários setores aqui da área comercial e atuante aqui no mercado, no escritório como um todo. Antes de passar a palavra para quem realmente merece, né, que são aqui os nossos convidados, gostaria só de fazer uma breve introdução sobre o que nós vamos falar hoje, né? Obviamente que nós estamos falando aqui de esporte, entretenimento, apostas, jogos, é muita coisa em muito pouco tempo, né? Aqui nós vamos dar uma pincelada, claro que todos aqui estamos todos à disposição de toda a nossa plateia aqui, temos aqui muitos clientes, muitos parceiros e temos muitos concorrentes também, estamos aqui abertos para dividir experiência com todo mundo, tá? O que chama atenção nesse projeto, tá? Na verdade, é um ecossistema que já existe há muito tempo, mas, na minha visão, até de forma desorganizada, porque, né, todo respeito a todos que praticam e atuam no mercado há muito tempo, existem várias atuações e vários setores segmentados, tanto de esporte, de entretenimento, as arenas, algumas funcionam, outras não funcionam, e aí a gente começou a entender que o ecossistema como um todo começou a ter uma organização, uma regulamentação mais recente, com a lei da SAF, alteração da lei da SAF, encabeçada pelo Mansur, mas vários outros players do mercado, começaram a organizar, transformar o que todo mundo conhece como associação ou interesses de famílias ou pessoas individuais ou grupos específicos, então começou a se tornar alguma coisa mais palpável para o mercado como um todo, tá? Tanto seguindo um pouco o caminho dos Estados Unidos, o caminho da Europa, que já vem sendo desenvolvido há muito tempo, para transformar num sistema de negócio, não só um sistema de paixão, que é o futebol, que é o esporte como um todo, mas sim um negócio e transformando 2 bilhões em muitos, e talvez centenas de bilhões. É um potencial enorme de mercado quando você o organiza muito bem. O Brasil é um celeiro de esporte para o mundo todo, mas tem um potencial muito grande de transformar não só esporte, mas entretenimento e atrair coisas muito interessantes para o Brasil, muitos investidores. E aqui
o que eu vejo, tá? É um setor que esporte, entretenimento, apostas, fantasy game, tem todo um pool de interesses aqui e de negócios em potencial que estão sendo já desenvolvidos, mas que de colocar de forma organizada, nós temos um potencial muito maior. E é isso que nós viemos discutir aqui, tá? É um ecossistema, existem stakeholders que estão hoje atuando no mercado de forma talvez desconexa, e a ideia é que conectem, que tenha CVM olhando para o mercado, que tenha o governo apoiando, que tenha impostos sendo cobrados, que tenha fins sociais sendo efetivamente transformados usando esse sistema como um todo, sendo beneficiado. Então, crianças carentes que possam ter acesso. A gente tem um fim social aqui envolvendo esse projeto como um todo. Então, são essas primeiras palavras. Eu vou passar aqui a palavra primeiro para o Pedro Porcaro, para ele colocar aqui alguns tópicos e temas principais para discussão. Em seguida, eu vou passar para o Mansur, depois para o Cláudio e para o Orlando, para fazer uma avaliação sob o ponto de vista da Europa e internacional. Então, Pedro, está com a palavra. É um prazer ter vocês todos aqui. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de tempo. Vamos lá, Pedro. Vamos lá. Obrigado, Fábio, pela introdução e, né, pelo espaço aqui que também você capitaneou para a gente poder falar um pouco desse assunto. Muito feliz de estar aqui entre vocês, poder contar com o Cláudio, com a experiência dele no In The Game, poder contar com o Mansur, que é o pai dessa legislação toda que a gente vai discutir aqui hoje, um dos, e também contar com a experiência europeia e de Portugal do Orlando. Muito feliz, muito animado de falar desse assunto, porque é um projeto que a gente tem feito aqui no escritório e vislumbra, né, um desenvolvimento desse setor com mais variadas valências aí da atividade da advocacia. E a minha ideia é passar um pouquinho aqui das inovações legislativas que a gente teve esse ano, né? Esse ano é um marco para o setor de esportainment no Brasil e acho que posso contribuir aqui, né, com a experiência que a gente tem feito no escritório e com as atividades que o advogado que atuar nessa área consegue desenvolver, né, vislumbrando aí as recentes inovações legislativas. Quero começar aqui pela Lei Geral do Esporte, né, que foi aprovada em junho desse ano e é focada em relações de consumo, eventos esportivos, segurança de arena e também a sua aplicabilidade à Sociedade Anônima do Futebol, né, introduzida nossa legislação em 2021 e com um regulamento aí, com outras também leis adjacentes, uma delas a Lei Geral do Esporte 14.597, né? Ela dispõe sobre ordem econômica e integridade esportiva e trata de variados temas. Posso destacar alguns importantes aqui. A gente tem captação de recursos de incentivo ao esporte, né? Tanto em relação à Bolsa Atleta, como acesso de instituições privadas a recursos, né? Adjacente aí a gente tem a lei de incentivo ao esporte, né? Onde parte do imposto de renda pode ser repassado para essas atividades. A lei também trata de um tema interessante do ponto de vista societário, que é a responsabilidade na gestão esportiva. Ela traz deveres, diria quase fiduciários aí, né, em alusão à lei de sociedade anônima que a gente já conhece. A gente tem deveres do gestor, não só de SAFs, mas de qualquer organização esportiva, dever de diligência, lealdade, transparência, prestação de contas, enfim, muito parecidos, né, com o dever de interesse da companhia e de variados que a gente tem aí, um deles, inclusive, de diligência também na lei de sociedade anônima. Essa lei geral do esporte também traz uma interseção com isso e estabelece princípios para um regime de responsabilidade solidária e limitada desses gestores em relação a atos ilícitos praticados, gestão temerária, não observação do estatuto da organização esportiva, né? A gente tem a 159 na Lei de Sociedade Anônimas que trata de forma parecida em relação a esse regime de responsabilização. Outros temas abordados também por essa lei: direitos de imagem, contratos com agentes, intermediários, direitos de transmissão, difusão de imagem de profissionais, incluindo atletas, enfim. A condição de acesso às arenas, né, também super relevante aí dentro desse mercado de sportainment. As arenas que hoje são tanto mídia, tanto para eventos das mais variadas aí, valências, não só esportivas, shows, enfim,
condições de acesso e garantia, né, desses eventos. Por exemplo, para arenas com mais de 20 mil pessoas, estabelece uma obrigatoriedade de monitoramento, biometria, acesso, né, num espaço de até 2 anos para adequação. E também estabelece tipos penais, né, para não observação dessa lei. Obtenção de vantagem devida por esses gestores, corrupção privada, que a gente já viu aí na experiência recente de alguns clubes de futebol, incluindo o qual eu torço, né? O tão necessário é o estabelecimento de tipos penais nesse sentido. Relações de consumo também, né, dos espectadores enfim, das pessoas que vão abordar essas arenas, vão participar desses eventos. Crimes de incerteza ao resultado esportivo, que tem essa interseção também com as bets, que a gente vai falar daqui a pouco, das apostas esportivas, né? Tanto manipulação de resultados, quanto em relação aos gestores dessas casas de aposta. E ela também vem em complemento à Lei Pelé, né? A discussão inicial era de substituição da Lei Pelé, que tratava de direitos de agentes e de atletas. Ela não revogou a Lei Pelé, ela continua valendo também. Então, são duas legislações a serem observadas em relação a esses temas. E também, por fim, ela institui lá a aplicação supletiva, né, à Sociedade Anônima do Futebol, dentro de todas, dentro daquilo que for aplicável, por óbvio, nas suas disposições. Sobre a Sociedade Anônima do Futebol, foi introduzida aí no direito brasileiro em 2021. Recentemente foi apresentado um projeto de lei, o 2978, que busca aperfeiçoar a lei das sociedades anônimas do futebol. A gente já tem aí 2 anos de experiência, né? Alguns clubes com mais sucesso esportivo que outros, mas todos eles se organizando, né? Demonstrando governança corporativa dentro das primeiras experiências, buscando segurança jurídica também da atuação junto com seus stakeholders. E esse projeto de lei, o Mansur também é um dos coautores desse projeto. Ele tem o objetivo de aperfeiçoar essa governança corporativa e a segurança jurídica do texto inicial da Lei da SAF, aprovada 2 anos atrás. Né? Segundo a disposição lá dos motivos da lei, o objetivo desse projeto de lei é dirimir dúvidas, atrair investimentos, né? A gente tem esse movimento agora já observado na Europa há muitos anos, mas recentemente introduzido ao mercado brasileiro também de fundos de investimentos, a exemplo da 777, que adquiriu o Vasco. Então, é uma captação de recursos muito interessante para esse mercado, né? E esse projeto de lei busca reforçar a segurança jurídica também nos contratos assinados nessas relações. Atletas, profissionais, enfim, todos os stakeholders envolvidos aí com a Sociedade Anônima de Futebol. Sobre governança corporativa, destaques desse projeto de lei: a obrigatoriedade, né, de membros independentes para os conselhos de administração e fiscal é uma prática que a gente já observa no mercado de capitais em relação a companhias abertas. O projeto vem introduzir isso também de forma obrigatória para a Sociedade Anônima do Futebol, fechadas ou aquelas que buscarem captar recursos no mercado de capitais. Instituição do dividendo mínimo obrigatório de 25%, bem parecido com o que a gente já tem na lei das SA, e um tratamento mais dinâmico em relação à conversão de créditos, né, de dívidas aí contraídas com investidores, enfim, em equity, né, em participação societária, através de aprovação assemblear, não mais engessando essas questões no estatuto como estava no texto original. Alguns destaques que eu faço sobre segurança jurídica, né, que esse projeto de lei busca trazer: clareza na separação da responsabilidade entre SAFs e o clube anterior, da onde advém toda a parte esportiva, né, e agora constituída via sociedade anônima. Já existem algumas discussões aí primárias, sobretudo na Justiça do Trabalho, em que essa separação de responsabilidades e de patrimônio não foi tão bem obedecida, né, pela jurisprudência. Então, o texto, a proposta, né, de alteração do texto, ela busca deixar de forma mais clara essa relação para que as SAFs consigam iniciar a sua vida esportiva ou dar continuidade à vida esportiva do clube, de forma em que ele consiga não ser travado, né, não ser impedido por restrições judiciais e outras coisas que, enfim, travavam o desenvolvimento de suas atividades no regime anterior, dentro do necessário e do possível, por óbvio. Detalhamento melhor sobre o regime centralizado de execuções, o RCE, que é uma das alternativas, né? A outra seria recuperação judicial,
para que esses clubes consigam organizar o seu passivo. Reforço ao programa de desenvolvimento educacional, como o Fábio bem introduziu aqui, existe essa parte social relacionada às SAFs, e uma delas é o programa de desenvolvimento educacional, que é uma obrigatoriedade a ser introduzida pelas SAFs e ter um desenvolvimento melhor dessa parte, sob pena de não conseguir acessar o regime de tributação específico, né, que a lei da SAF traz para esse tipo de sociedade. Então, esses são os destaques que eu faço em relação ao projeto de lei que está em discussão agora na Câmara dos Deputados. Recentemente também a gente teve o parecer de orientação 41 da CVM, né, que foi o primeiro documento oficial aí, né, da autarquia que regula o mercado de capitais, sobre o possível acesso, né, das SAFs ao mercado de capitais, a captação de recursos, sobre os títulos negociados em bolsa, balcão, enfim. Ela não traz muitas novidades, mas ela traz reforços aí do entendimento da CVM em relação a essa atuação, né, sobre formação do capital social e dos ativos que são incorporados por essas sociedades. Ela recomenda, né, que contrate-se auditores independentes registrados na CVM para poder avaliar esses ativos e passivos de melhor forma. Ela reforça também algumas questões de governança já introduzidas pela lei da SAF, como, por exemplo, a impossibilidade de um controlador de uma SAF participar de outra, né, seja na administração ou como acionista. Um acionista relevante também, que tenha 10% das ações, ele não poderá ter direito de voto ou participar de administração também em uma outra SAF em que ele participe como acionista. Uma relação interessante que a CVM discute é em relação às ações de classe A, né, que são previstas ali na lei da SAF para o clube formador que deu origem àquela SAF. Ele mantém ações de classe A, ou seja, uma classe específica de ações, para que ele tenha vetos e direitos de voto afirmativo em relação a patrimônios aí do clube anterior, como bandeira, como cores, hino, enfim, identidade visual e características de reconhecimento por sua torcida. O clube formador, né, da SAF, ele tem alguns direitos de voto em relação a isso. E essas ações de classe A não são negociadas no mercado secundário, né? A CVM traz essa limitação, uma vez que companhias abertas não podem ter classes diferentes negociadas, né, em relação às suas ações ordinárias ou preferenciais. Nesse caso, pela lei da SAF, ela traz uma autorização específica para esse tipo societário. Também trata das debêntures FUT, né, que são debêntures específicas para captação de recursos destinados à atividade esportiva, né, que tem uma tributação específica e traz também um entendimento de que as SAFs podem emitir debêntures já conhecidas aí no mercado de capitais, que não as debêntures FUT. É algo também que não estava previsto em lei, ela traz esse esclarecimento. E as relações de captação de recursos via fundos de investimento, né? Fundos de investimento em ações, em participação, fundos imobiliários, quando essas SAFs possuem ativos imobiliários importantes, sobretudo as arenas, né? E FDICs também, né? Fundos de investimento em direitos creditórios relacionados a receitas da SAF, de transmissão, bilheteria, venda de atletas, patrocínios, enfim, todas as receitas relacionadas a essa atividade. Sobre a atuação do advogado, né, da SAF, o que ele pode prestar serviço ao seu cliente. Naturalmente, todas as atividades já prestadas às sociedades anônimas, né, participação em M&As, societário fiscal, a condução do regime descentralizador de execuções, que é o RCE, ou da recuperação judicial, caso o clube busque, né, acessar esses instrumentos jurídicos, o próprio regulatório da CVM, relações trabalhistas, comerciais, enfim, né, o setor do Sportainment, sobretudo das SAFs, incorpora com essas inovações legislativas as práticas societárias de mercado de capitais já conhecidas, com suas especificidades, né, introduzidas por essas novas normativas. Passar um pouco agora sobre as apostas esportivas de cota fixa, né, que são as bettings, as casas de aposta que hoje a gente vê tão disseminado no mercado. Parece que cada lugar que a gente abre, a gente encontra uma bet diferente, né? E a atividade dessas empresas tem sido feita de forma não regulada até o momento, né? Já existia uma regra que previa a sua atuação, que é a 13.756 de 2018,
ela já introduzia, né, no direito brasileiro as apostas esportivas de cota fixa, que são aquelas apostas em que você determina resultados específicos que você acha que o evento esportivo vai ter, e aí existe todo um algoritmo para poder estipular as chances da ocorrência e te dar prêmios maiores de acordo com a dificuldade do resultado. Mas agora, com a medida provisória 1182, também aí o Mansur, um dos autores, traz a sua exploração e fiscalização pela União, né? Sobretudo o Ministério da Fazenda, né? A modalidade lotérica sob a forma de serviço público. O Ministério da Fazenda será o órgão autorizativo, fiscalizador e sancionador dessa atividade no Brasil. A expectativa do Haddad, do ministro da Fazenda, é a arrecadação de 2 bilhões de reais em 2024. Então, dentro do novo arcabouço fiscal, é um player importante, né, esse setor e essa atividade para cumprir as metas de arrecadação previstas para os próximos anos. É prevista também uma concessão onerosa de 30 milhões de reais para que hoje as bets que já atuam no Brasil possam atuar de forma regulada. Então, vai existir um momento em que elas precisam contribuir com essa outorga onerosa para que possam continuar com a sua atividade sob a regulação do Ministério da Fazenda. Né? A medida provisória, ela destaca a necessidade de estabelecimento em território nacional, ainda que sejam empresas estabelecidas aí, offshore, enfim, né, em outros países, para que ela tenha atuação agora de forma regulada, ela precisa contribuir com a sua outorga, e também introduz alíquotas, né, dessa atividade, para que possa também cumprir a sua função de arrecadação pelo governo, né? A alíquota de 18% sobre o Gross Gaming Revenue, que seria a receita dessas casas de aposta, menos os prêmios pagos aos apostantes, então 18% de alíquota desde a saída, e 30% de arrecadação sobre os prêmios pagos, né? Já é uma alíquota observada em outras atividades lotéricas, né? A gente já vê isso em relação à Mega Sena, etc., outros setores aí envolvidos em aposta, a mesma alíquota de 30% retida na fonte sobre os prêmios pagos, né? Acima daquela taxa de isenção do imposto de renda da pessoa física, né? Acho que hoje está em 2.000 e pouco. Existem proibições de quem pode participar dessas apostas esportivas, menores de idade, pessoas que tenham acesso ao sistema de pagamento e organização das apostas esportivas, então, enfim, diretores dessas bets, dessas casas de aposta, influenciadores no resultado, que são os atletas, os treinadores, os presidentes de clube, enfim, pessoas envolvidas com a atividade esportiva que dão, né, resultado àquela aposta, inscritos na dívida ativa, e os fiscalizadores do Ministério da Fazenda também não podem participar. Existem algumas interseções em relação às sociedades anônimas do futebol, né? Controladores dessas casas de aposta não podem gerir SAFs ou participar de outras entidades esportivas. Observações à Lei Geral do Esporte, que a gente comentou aqui no início, comentei sobre o tipo penal de manipulação de resultados, então ela faz essa interseção também com a legislação já aprovada, prevendo multas ali de 50 mil a 2 bilhões de reais. E nessa esteira, né, da MP, dentro daqueles 120 dias de aprovação para se tornar lei, foi apresentado também um projeto de lei 3626, que incorpora as questões da MP e também traz o processo administrativo sancionador para essa atividade. Não está tão claro como vai ser tocado isso pelo Ministério da Fazenda, mas ele será o responsável por introduzir as regras complementares, né, em relação ao processo administrativo sancionador. Entre as medidas possíveis de sanção, além da previsão de multas, tem desativações temporárias dessas casas, mesmo suspensões das outorgas já realizadas, recolhimento de bilhetes, enfim. E, para finalizar aqui minha participação, qual é a atuação, né, do advogado que busca participar desse mercado de bet? Desde a avaliação dos riscos, né, envolvidos em todas essas questões já comentadas, mas também participar dos pedidos de outorga, né, das bets, dessa parte regulatória junto ao Ministério da Fazenda e o Banco Central, né,
Também existe uma previsão na MP de que apenas as instituições financeiras de pagamento autorizadas pelo Banco Central podem fazer as transações e o pagamento de prêmios, então também tem essa parte bancária que a atividade do advogado de sportainment pode fazer. Naturalmente, questões societárias, contratuais, tributárias, regulatórias, e também, por fim, a participação nos processos administrativos sancionadores, essa parte contenciosa também, e eventual acesso ao judiciário. Então, agradeço aqui o tempo disposto e também estamos à disposição para comentar, para tirar as dúvidas que houverem. Obrigado. Excelente, Pedro. Obrigado pela sua exposição. Realmente muito interessante a gente ver como o arcabouço jurídico está se consolidando cada vez mais. Vamos passar a palavra para quem realmente um dos autores e responsáveis por essa organização toda, né, do sistema. Mansur, prazer ter você aqui com a gente. Fica à vontade para contar um pouco também, não só o que a gente já sabe, que está aqui, o Pedro acabou de falar, mas que a gente talvez não saiba, né? O que está por trás dessa estratégia toda, o que você tem vivenciado, né, no governo, nos debates, nos bastidores, o que você puder dividir com a gente, vai ser um prazer te ouvir. De novo, muito obrigado pelo seu tempo, sei que você está super corrido, agenda super tomada, é uma honra ter você aí, obrigado pelo seu tempo. Tá? Fica à Fa- vontade para contar para a gente um pouco, dividir um pouco da sua experiência. Obrigado, por Bom favor. dia, Fábio, um prazer, agradecer muito o seu convite, agradecer o convite do Madrona, abraçar e parabenizar o Pedro pela brilhante posição inicial, abraçar o Cláudio, dizer que a gente aprende muito com ele cada vez que pode ter a oportunidade de ouvi-lo, abraçar o Orlando, dizer que é um prazer estar contigo. Eu estou em Barcelona, vim aqui para um evento mundial de operadores e reguladores das apostas esportivas e das apostas em geral, né? Contar algumas atualidades, bem objetivamente, para que a gente possa usar o tempo e todo mundo falar bastante, porque todo mundo tem um conteúdo muito importante para passar aqui. Sobre essa questão, eu realmente participei da elaboração da lei da SAF, e agora estou como o regulador nomeado pelo governo brasileiro para suprir essa omissão da não regulação das apostas esportivas no Brasil. E aqui em Barcelona, nesse evento que eu estou participando, da SBC, houve um momento de mesas redondas com alguns grupos de reguladores. Então, havia uma mesa da América Latina, havia uma mesa da África, havia uma mesa da Europa, dos Estados Unidos e uma mesa do Brasil. E a mesa do Brasil reuniu 4, 5 vezes mais gente do que as outras todas. Não por minha, obviamente não por minha causa, as perguntas eram direcionadas ao regulador brasileiro, mas pelo Brasil, pela importância do mercado brasileiro nessa questão das apostas e a importância do mercado brasileiro como um todo, né? Você há de imaginar, em 2018 a gente teve a edição da lei 13756, que pela primeira vez inseriu no ordenamento as apostas esportivas como modalidade lotérica, e deu 2 anos para o governo federal regulamentar a atividade para que a gente pudesse não só fiscalizar as atividades como um todo, ter braço, né, braço público para fiscalizar a atividade como um todo, mas também para poder realizar a arrecadação. Não temos nenhum problema com isso, quer dizer, esse segmento arrecadou entre 100 e 150 bilhões de reais por ano e não pagava imposto, né? O governo anterior não fez em 4 anos, nós fizemos em 7 meses a regulação, apresentamos um projeto de lei e uma medida provisória ao parlamento. Na última quinta-feira, se eu não estou enganado, a Câmara aprovou um PL, que é a MP mais o PL que a gente apresentou com, obviamente, as alterações da Câmara. E isso agora, ontem, eu participei da primeira audiência pública no Senado. Então, eu disse aos operadores aqui estrangeiros do mundo inteiro que queriam saber do Brasil, as maiores empresas do mundo, que nós estamos jogando um jogo e estamos no intervalo do primeiro para o segundo tempo, né? Provamos na Câmara e agora estamos conversando com o Senado. Então, essa é uma atualidade importante.
nós já temos um PL. Dizer a vocês que a grande preocupação dos operadores, como não poderia deixar de ser, é a tributação. Nós temos aqui um sistema de tributação da natureza das loterias, que é você paga o prêmio, você recolhe os impostos incidentes à pessoa jurídica, o imposto de renda, o PIS/COFINS, e depois você tem as chamadas destinações sobre o GGR, que é sobre o resultado daquilo que você tem de bruto, menos o prêmio e os impostos. Nós entregamos a MP com uma destinação somada de 18%, conversamos muito com o parlamento sobre o valor dessa destinação, o parlamento manteve esse GGR de 18%, e o operador mundial ele faz uma conta, ele soma a destinação do GGR com os impostos incidentes e chega num determinado número de carga tributária, e realmente, como só poderia ser, pede a nós, como governo brasileiro, que pleiteamos junto ao Congresso Nacional que a gente tem um valor menor de GGR, já que a tributação da pessoa jurídica é algo que não se pretende mudar, já é até objeto da reforma tributária. E a nossa função como governo é tributar de uma maneira justa, não só justa em relação ao segmento, mas justa em relação à economia como um todo. Certamente não era absurdo que os segmentos produtivos como a alimentação, a indústria têxtil, os itens de primeira necessidade tenham sido tributados ao longo desses anos todos, e o segmento de apostas não tenha sido. Há 5 anos que não se paga R$1 de imposto e se opera livremente no Brasil. Quem assiste os canais esportivos vê que a propaganda é quase inteira de casas de aposta. Dos 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, 39 têm casas de aposta no uniforme, e nada disso estava sendo controlado pelo governo. Então, para além da questão da tributação, nós temos que enfrentar algumas outras externalidades negativas. A lavagem de dinheiro, e para isso nós estamos trabalhando, o Ministério da Fazenda junto com o Banco Central, para editar uma portaria sobre meios de pagamento, para tentar evitar a lavagem de dinheiro. Nós temos que tratar do que a gente chama de jogo responsável, quer dizer, colocar limites, não impedir, não é minha ideia impedir, mas colocar limites nessa publicidade, horários e público-alvo e mensagens, especialmente transmitir a mensagem de que aposta não é meio de ficar rico, mas sim é um lazer, e tentar proteger, principalmente os jovens, as crianças, mas proteger toda a sociedade de uma publicidade abusiva. Então, isso nós estamos fazendo no Ministério da Fazenda junto com o CONAR. Então, já temos uma frente junto com o Banco Central, temos uma frente com o CONAR. Temos uma outra frente que é gravíssima, que é a manipulação de resultado, né, Cláudia? A gente tem que enfrentar a manipulação de resultado, porque, na minha visão, pode ser a crise mais grave que o esporte brasileiro já tem enfrentado, o esporte mundial. No Brasil, o esporte brasileiro, com certeza, tivemos casos graves no futebol, e se a gente não enfrentar a manipulação de resultado, a gente pode, assim, tirar. Foi muito grave para mim ir a um estádio uma vez e ouvir uma criança perguntando para o pai, diante de um escanteio, que o jogador errou e causou um escanteio: pai, mas ele fez isso de propósito? Ele foi comprado, ou ele fez isso porque ele errou? Isso é o início, é um alerta para a falência do futebol. Se a gente não passar para as pessoas que a manipulação de resultado vai ser enfrentada e que, ao mesmo tempo, ela é residual, a gente vai formar uma nova geração que não vai acreditar na imprevisibilidade do evento esportivo. Aí acabou. Então, nós precisamos enfrentar, essa frente nós estamos trabalhando com o Ministério do Esporte, com o Ministério da Justiça, muito com a Polícia Federal, com a CGU. Então, nós falamos de 3 frentes. A quarta frente relevantíssima é o vício em jogo. E aí estamos trabalhando com o Ministério da Saúde para editar também uma portaria para colocar o serviço de saúde pública à disposição, porque o Ministério da Saúde reporta a nós que há cada vez mais pessoas viciadas, pessoas que passam 2, 3 dias na frente do computador apostando, que a família pede socorro, quando não a própria pessoa pede socorro. E a gente, a partir do momento que a gente vai regulamentar, vai tributar, vai taxar, a gente tem que enfrentar isso também. Então, não é só, o que eu quero dizer, não é só sobre arrecadar, não é só sobre taxar. Nos desincumbir dessa obrigação de regular,
traz uma série de frentes diferentes, e a gente no Ministério da Fazenda já tem em funcionamento, ainda não formalizado, uma secretaria específica de apostas e loterias, que além de tratar da aposta por cota fixa, tem que cuidar também, Pedro, das loterias federais, da Mega Sena, nisso em interação com a Caixa. Mas vamos reativar a Lotex, quer dizer, nós temos todo o sistema de jogo do Brasil, que movimenta muito dinheiro, que está sob o guarda-chuva dessa secretaria. Quando eu cheguei no governo em janeiro, eu realmente, na transição, já havia sido identificada essa carência, essa omissão da não regulação das apostas, e eu realmente entrei no governo, trazido pelo secretário Galípolo e pelo ministro Haddad, para fazer esse trabalho a partir da experiência que eu tinha tido com a SAF. Ao entrar no governo, assumi essa responsabilidade e estamos aqui fazendo o nosso melhor, né? Claro, as pessoas falaram para mim, a gente tem que olhar os outros países para não cometer os mesmos erros. Acho que vou cometer vários erros, espero que cometa vários erros novos, não cometa erros antigos, mas sei que nós não vamos atingir a perfeição, mas nós vamos entregar um legado de regulamentação das apostas esportivas. Em relação à SAF, Pedro, Orlando, Cláudio, Fábio e todos que estão nos ouvindo, realmente, quando nós chegamos aqui no governo, alguns meses depois, o autor da lei da SAF, que é o senador Rodrigo Pacheco, nos demandou olhar para uma questão que estava muito grave, que era, nós não tínhamos conseguido, na lei da SAF, transmitir, ou pelo menos não conseguimos fazer o judiciário como um todo entender que a nossa ideia, a ideia como legislador, é que a SAF só respondesse pelas dívidas da SAF, e que o clube que constituiu a SAF deve responder pelas dívidas anteriores. Na Justiça do Trabalho, principalmente em casos envolvendo o Cruzeiro, em Minas, juízes do trabalho estavam condenando o Cruzeiro SAF pelo pagamento de dívidas contraídas pelo Cruzeiro Associação. Então, nós tentamos aprimorar o núcleo dessa mudança, que eu trabalhei com o Rodrigo Monteiro de Castro, que é o autor original que me convidou para fazer parte com ele da autoria da lei da SAF, com o ministro Caputo Bastos. O núcleo é tentar tornar mais clara essa interpretação, conhecendo as realidades, o contexto da Justiça do Trabalho. E isso também está tramitando no Congresso. Eu quero fazer uma primeira intervenção bem rápida para ficar aberta às perguntas, dizer a vocês principalmente que eu espero que não tivemos a SAF, agora temos as apostas. Para mim, sob o ponto de vista pessoal, gostaria muito de, num próximo evento organizado pelo Fábio, pelo Madrona, poder estar falando de uma um terceiro fato, um terceiro produto que eu possa estar participando, como eu tive, graças à bondade do senador Pacheco, de me chamar para participar da lei da SAF, do Rodrigo Castro. Agora, essa oportunidade que o ministro Haddad está me dando de regular as apostas, mas é muito importante se reinventar. Eu acho que isso que deixa a gente não envelhecer mais rápido, e eu quero realmente, numa próxima, estar falando de algum outro produto, sempre ligado ao esporte, que é a minha paixão, mas alguma coisa assim que o Brasil possa implementar de novo, como eu acho que é o caso da SAF e como é a regulação das apostas. E deixar uma mensagem assim: o Brasil é um mercado muito importante no mundo, e isso é uma oportunidade para todos nós que estamos aqui, para todos e todas que estão nos ouvindo. E estar trabalhando no Brasil, com todos os problemas que a gente não nega, é muito bom. A gente compara com outros países em mercado consumidor e as pessoas ficam espantadas com os números do Brasil. Então, vamos estar sempre de antena ligada para produzir coisas novas no nosso país, porque nós só temos a ganhar com isso. Então, agradecer pela primeira intervenção e me colocar à disposição para dúvidas, para debates, e abraçar todos os outros convidados e as pessoas que estão nos assistindo. Mansur, muito obrigado, como sempre, brilhante, né? Obrigado por ajudar o esporte que nós todos amamos e por ajudar a regular esse setor que a gente sabe que tem muitos problemas e que acho que aos poucos a gente vai controlando e contornando dentro do possível. Óbvio que os problemas talvez a gente nunca vai conseguir resolver todos, mas a gente vai ajustando, e você é um grande player, e parabéns por todo esse trabalho que você tem feito. Eu já falei várias vezes isso, mas agora em público, acho que é importante passar isso para todo mundo também. E aí a gente volta para você, porque eu tenho várias dúvidas e talvez eu não consiga sanar todas as minhas dúvidas aqui, principalmente com relação à fiscalização e processo sancionatório, que eu acho que essa é uma grande discussão que você ainda vai enfrentar ao longo do tempo. Primeiro,
tem que fazer a regulamentação, mas depois entender como colocar em prática esse sistema todo. Cláudio, passar para você a palavra, uma honra ter você aqui. Você é um grande player do mercado, você é um cara que a gente respeita muito, todo mundo conhece, que está no mercado, mas eu queria entender um pouco a sua visão, do seu ponto de vista do sistema como um todo, como está o funcionamento na prática, como que, do seu ponto de vista comercial, financeiro, investimentos, o que essa regulamentação toda tem trazido de benefício para o ecossistema do esporte como um todo, tá? A gente fala muito de futebol aqui, mas vale para tudo. Eu, especialmente, sou muito focado no tênis. Eu amo tênis, joguei tênis, tá? Mas eu amo futebol, eu amo basquete, eu amo vôlei, eu amo todos os esportes. Eu sou quase uma ESPN, né? Que é bem 224 horas focado no esporte. Então, eu acho que todos aqui somos. Então, Cláudio, tem a palavra. Divide com a gente um pouco da sua experiência. Obrigado. Fábio, um prazer enorme estar com você aqui. Muito honrado de participar de uma mesa com pessoas tão ilustres, importantes no nosso mercado. Pedro fez uma belíssima explanação aqui sobre o aspecto regulatório, sobre o momento legislativo da gente. Mansur, ele é o pai de muita coisa que está aí. Não sei quantos filhos Mansur tem, mas agora ele está com mais filhos. Ele fez uma apresentação brilhante aqui. Tenho certeza que a gente também vai aprender muito com o Orlando. Eu tenho sempre comentado, quando a gente participa de eventos como esse, eu gosto muito de mitologia, sempre fui ligado também na parte de histórias em quadrinho, que na verdade são mitologias, né? E o meu herói preferido sempre foi o Homem-Aranha. E a frase do Homem-Aranha sempre foi: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa é a nossa responsabilidade aqui. Ontem eu estava dando uma entrevista na Band falando sobre isso. A gente tem obrigação de participar desses debates. Quem quer um mercado organizado, regulado, seguro, né, maduro, tem essa obrigação. Não basta amar o esporte. Você tem que debater, né, trazer informações, ouvir opiniões adversas. Nós estamos vivendo um novo momento no esporte, mas ainda é um mercado imaturo. Quer dizer, o que eu pretendo até passar para vocês um pouco aqui é a visão da formação de um mercado. Por ocasião da edição da Lei das SAFs, da chamada Lei das SAFs, muitas pessoas ficaram discutindo aqui as lacunas, né? Aliás, o termo lacunoso deve ter um montão de filhos chamado lacunoso, porque é a coisa que eu mais ouvi na minha edição da lei. Eu adorei, achei brilhante a legislação, porque o fato de a gente ter um marco regulatório talvez tenha sido o fato mais importante do esporte nas últimas décadas. E eu também sou advogado, com muito orgulho, pago a minha OAB aqui em dia, mas assim, como operador, né, do direito, e hoje em dia como operador do esporte, a gente sabe que a legislação evolui. É isso que vocês comentaram aqui nas palestras anteriores, nas exposições anteriores. Nós estamos evoluindo. A gente agora tem um marco regulatório para chamar de nosso, e ele está evoluindo, está se tornando maduro, assim como o mercado. A gente tem muito barulho. No mesmo momento que a lei saiu, a gente ouviu aqui uma verdadeira serra pelada, corrida do ouro, e muitas pessoas correndo para vender clubes ou se colocando como mandatários de clube, e a realidade não é essa. O mercado não nasce da noite para o dia. O mercado vai evoluindo, vai se tornando maduro. Nós temos muito mais oferta do que demanda nesse sentido. E um aspecto que eu acho que é fundamental da legislação é que nós não temos aqui, a legislação não foi feita para vender clube. Aliás, a minha empresa não está aqui para vender clube. Assim, pode ter clubes que têm interesse nessa venda, se assim for necessário. Sempre digo que a lei das SAFs, a lei a cidade de futebol é um meio, não é um fim. O que tem de mais importante nessa legislação é a criação do mercado, é a introdução de temas como governança, profissionalização, transparência. Isso é o que é o mais importante. A partir da inclusão desses temas como debate e já na regulação, é que o mercado vai se formar. É importante a gente entender que o esporte como negócio, e aqui eu vou tentar trazer para vocês um pouco da visão do investidor, do mundo dos negócios, do mundo prático, como aqui o mundo que pretende rentabilizar, monetizar, transacionar em cima do esporte, enxerga esse momento. Esse foi o primeiro passo no entendimento de que o esporte é um negócio. Agora, que tipo de negócio é o esporte? Como até colocou quando o Mansur falou agora sobre betting, sobre apostas, é o mundo do entretenimento.
O esporte é um entretenimento, essa é a indústria, esse é o negócio. Esse é um negócio que gera, no mundo, quase 5% do PIB mundial. No Brasil, tem mais de 60 mil empresas ligadas a entretenimento. São mais de 200 bilhões de receitas em entretenimento, quase 2 milhões de empregados. Assim, estamos falando de 600, 700 mil eventos de entretenimento no ano. Esse é o mercado. Agora, é um mercado que no Brasil, comparado com o país que é o sinônimo de entretenimento, que é os Estados Unidos, ainda é muito pequeno. Nos Estados Unidos, o gasto médio, com per capita com entretenimento é de 5,5%, se não me engano, do PIB, das despesas de uma pessoa são com entretenimento. No Brasil, é menos de 1%. Então, esse é o tamanho da nossa oportunidade, vamos colocar dessa forma. E é importante a gente entender que o segmento maior da economia, do qual o entretenimento está e o esporte está, é a chamada da economia da atenção. A economia da atenção faz com que... Eu me lembro de uma entrevista que eu dei quando eu era vice-presidente de finanças do Flamengo. E o Flamengo começava a sair do atoleiro, a gente já começou a ter superávit primário, a gente estava com dinheiro em caixa, e aí falaram, bom, e no futuro, quem vai ser o grande adversário do Flamengo? Eu falei, a Netflix. E é isso mesmo. Porque quando a gente pensa em trazer a atenção das pessoas, quando a gente chega em casa, como eu cheguei ontem, cansado, eu tinha a opção de ver uma série de TV, eu podia ler um livro, eu podia ver um canal de noticiário, eu podia ver o jogo do Flamengo. Eu escolhi mal, eu fui ver o jogo do Flamengo. Foi um entretenimento péssimo que eu assisti ontem. Mas é isso. O nosso tempo é limitado. E o futebol, o esporte, em geral, as apostas, elas disputam esse mesmo segmento, que é gigantesco no mundo inteiro. É um segmento realmente enorme. Então, assim, a nossa visão de mercado é de que o setor dos esportes não é simplesmente também a ação do clube jogando vôlei, basquete ou tênis no futebol. Ao redor dele tem uma série de outras empresas ligadas à alimentação, nutrição, produtos esportivos, o mercado de arenas, o mercado de esportes e o próprio betting. Assim, o setor de esportes ele realmente é gigantesco. E é um mercado muito atraente assim, para investidores, porque é um mercado onde você tem um consumidor fiel. Na verdade, o primeiro desafio nosso aqui é transformar o torcedor em consumidor, já foi mais do que falado. Mas esse vínculo inquebrantável do consumidor só o esporte traz. Um termo comum que a gente tem nos segmentos econômicos é a questão do CAC, o custo de aquisição do consumidor. Eu que sou do mercado financeiro, em alguns momentos no varejo você pode gastar até 3, 4 mil reais para conseguir um consumidor na chamada jornada do funil, buscar no aberto uma pessoa, gerar um lead, atrair ela, colocar no funil até que ela chegue e vire efetivamente um correntista ou um investidor da sua plataforma de investimentos. O CAC no futebol é basicamente negativo. Olha, você chega para um torcedor do São Paulo e conversa com ele, de que, olha, eu precisava que você preenchesse seus dados aqui, vai descer da LGPD, com opt-in e tudo mais. E se você preencher esses dados aqui, eu vou poder, no dia do seu aniversário, você receber uma gravação do ídolo do seu clube te dando parabéns. O torcedor fala, quanto eu pago para ter isso? É o oposto da lógica econômica nas outras indústrias. É um segmento com uma certa previsibilidade de receita. Boa parte das entre 40% e 50% das receitas vem de broadcasting, de transmissão. Isso ajuda muito na orçamentação e na previsão de receita. Tem um potencial comercial enorme a partir de monetização de ativos digitais. O esporte é muito incipiente na monetização de ativos digitais. Hoje em dia, quando a gente vê um clube lançando um fan token, algo do tipo, ele está fazendo uma operação de licenciamento. Ele não está se apropriando da coisa mais importante que um ativo digital pode dar, que são os dados. A boa parte dos clubes não sabe quem comprou um fan token seu, e, na verdade, nem entrega nada para quem comprou esse fan token. E os dados, efetivamente, hoje em dia,
eles são CAPEX nessa história. Você tem que investir, né, para você ter a produção, né, de novas receitas e de produtos a partir dos dados que você consegue tratar, né, criar a jornada do torcedor, transformar, enfim, como a gente falou aqui, o fã no consumidor. E um setor super resiliente. Pode ser, é lógico que ele se afeta conforme as mudanças econômicas, macroeconômicas. Se o dólar sobe, o dólar desce. Se o juros sobe, se o juros desce, corta a taxa de juros no corte. O impacto no esporte ainda é pequeno. Ainda é pequeno. As pessoas continuam indo no jogo, continuam consumindo o seu pay-per-view, continuam consumindo streaming em relação a isso, continuam falando de futebol, continuam comprando a camisa dos seus clubes. Então, nós estamos falando de um setor muito atrativo para a economia, mas muito atrativo. E, se a gente falar simplesmente de M&A, de compra e venda de clubes ou de outras empresas relacionadas ao esporte diretamente, é um segmento que cresce quase 20% ao ano, mesmo com a pandemia. Então, reparem que nós temos aqui, se comparar, lógico, o momento do futebol no Brasil com o momento do futebol na Europa, nós estamos muito distantes. Isso não é um problema, isso é uma oportunidade. E o que acho que a legislação está trazendo, tanto no que se refere a apostas quanto ao futebol, é trazer para a sociedade um debate fundamental quanto ao segmento econômico em que essas atividades estão inseridas, regulá-las e trazer segurança para os investidores. A gente conversa muito com investidores relativo aos clubes de futebol aqui e, hoje em dia, também em relação à betting, né? Também é um mercado que vai passar por suas etapas de consolidação, né? De maturação de mercado. E o que a gente percebe ainda é uma certa desconfiança. O investidor ainda se sente mais seguro, talvez investir na segunda divisão belga, do que investir no Brasil. Nós não temos uma liga que o processo regulatório está se tornando mais seguro. Ainda falta uma série de regulações importantes no que se refere a licenciamento, fair play financeiro, até uma legislação que se discute muito na Europa hoje em dia, que é a aprovação do novo investidor naquele segmento, né? Um background check sobre o tipo de investidor, se ele tem condições econômicas e financeiras, se ele vai adicionar ao mercado que ele está envolvido. O fato é que nós estamos aqui ainda sob desconfiança. Nós temos ainda o risco soberano nacional, temos a questão de defasagem cambial, que você fala, está barato investir no Brasil. É relativo isso, porque as receitas de quem investe no Brasil também são em reais. Então, ainda é um mercado ainda buscando essa maturidade. E um mercado maduro, e aí vem a questão mais importante, é aquele mercado que tem liquidez. Nós não somos um mercado líquido. Então, quando alguém faz um investimento no Brasil, num clube de futebol, por exemplo, e mesmo numa betting, ele tem que pensar qual é o prazo de retorno disso. Quando nós começarmos a ter transações de compra e venda, nós vamos estar dando um passo muito importante nesse caminho de maturidade do mercado. Para depois chegarmos, né, no que a CVM já trouxe para discussão, num IPO, que aí sim é um mercado, assim é a liquidez máxima de um negócio dentro do Brasil. Terminando aqui, para não me estender demais, assim, ontem eu estava dando até uma entrevista para o Capello sobre isso, podcast dele, sobre as ondas da SAF. A gente teve uma primeira onda importante que foi dos clubes muito endividados, né, com grande fervura política, alto prêmio de risco, clubes que tinham risco de não abrir mais se não tivesse vindo essa lei. Compradores, de maior parte, foram multi-club ownerships. O prazo de saída, turnaround, aí é imprevisível, é bem maior. É uma estratégia global de transferência de tecnologia, venda de jogador. Quer dizer, quando você pensa no MCO, é um mercado complexo de você entender de onde vem o valor, mas ele vem. Né? A garantia desses investidores, basicamente, foi o branding desses clubes. Né? E clubes como o Vasco, Botafogo, Cruzeiro puderam se beneficiar dessa entrada do capital privado. Nós tivemos uma segunda onda que veio agora até com operações como do Curitiba, do América Mineiro, do América Rio Grande do Norte, que tiveram envolvimentos de private equity ou de club deals. Já como são private equity, você já começa a pensar num horizonte de saída, até na própria regulamentação do fundo, no regulamento do fundo. As garantias, muitas vezes, o público não sabe, mas são ancoradas em garantias reais. E a estratégia aí passa muito por compra e venda de jogador, mas também pela rápida ascensão para outras divisões. Quer dizer, você pega um clube e você, com um pequeno investimento, você consegue, muitas vezes,
mudar de categoria no Campeonato Brasileiro e colocar a mão num pote maior de dinheiro. Mas uma outra onda começa a se formar agora, como a gente vê com Fortaleza, Atlético Paranaense. E essa, para mim, é uma onda muito importante. Fortaleza está construindo uma SAF com o objetivo de atrair governança. Ele pensa que talvez tenha um investidor minoritário, mas o mais importante para o Fortaleza é: nós vamos fazer uma SAF para reduzir os prédios bancários, porque quando você pega empréstimo ou traz o capital privado, sendo uma sociedade anônima, ele é mais barato, para implementar governança no clube, para começar a ter planejamento de longo prazo, para blindar a sociedade anônima, o futebol, nesse caso, de ações políticas dentro do clube. Então, é uma estratégia muito grande para ter no futuro, quem sabe, eles tragam investidores minoritários ou majoritários. O Atlético Paranaense parece estar na mesma jornada. E outras jornadas podem vir por aí. A gente pode falar das jornadas que devem vir sobre a aquisição de clubes por empresas, que é uma jornada possível, é como acontece no México, é como acontece no Japão, e principalmente a jornada dos dados, né? Grandes empresas vindo ao país para encostarem nesse ecossistema e gerarem dados para os seus segmentos econômicos, que normalmente são varejistas. Então, assim, há muito que se construir no mercado. Eu acho que é um mercado de informação, eu acredito muito nesse mercado. Tem muita upside, como a formação das ligas e esses movimentos regulatórios que nós tratamos aqui. Mas a gente tem que ir com calma. Eu torço pelo sucesso de todos os clubes, todos os SAFs que aqui estão, mas é preciso que a gente entenda que talvez a maior lição que essa legislação está trazendo, tanto a do betting quanto a das SAFs, é a implementação da governança, é a visão do longo prazo, é a definição de que existe estratégia para esse negócio, é a definição de que esse negócio pertence a um mercado maior, que ele precisa ser líquido, que ele tem que ser profissionalizado. Isso é o grande passo que a gente deu, e isto é a reserva de otimismo que eu tenho. É isso que me faz me mover aqui, mesmo quando a gente vê alguns passos para trás, que acontecem em qualquer mercado. Eu sou otimista e acho que a realização de um webinar como esse daqui é a prova de que meu otimismo tem uma âncora correta. Excelente, Cláudio. Como sempre, brilhante também. E o ponto de vista que eu adoro, que é comercial. Eu tenho uma visão que isso aqui é um grande negócio, mas é um grande negócio desde que bem organizado. É um potencial, como você falou, de transformação do que a gente tem de paixão pelo esporte, e brasileiro adora esporte como um todo, e acho que isso é global, por isso que você falou, se alguém me ligar, eu vou querer investir num negócio, num projeto, num clube, numa SAF, porque é natural, a gente gosta disso. E a gente é apostador também, o brasileiro também é tomador de risco. Então, acho que a gente está num ambiente muito propício para tudo isso. Desde que bem regulado, bem organizado, faz todo sentido, é um grande potencial para todos. Vou passar para o Orlando. A gente tem algumas perguntas aqui, só para todos saberem aqui que nós temos perguntas. Grande parte das perguntas aqui dizem respeito à questão de betting e tributo, tá, Mansur? Já vai se preparando aqui, porque tem umas 5, 6 perguntas aqui que a gente já sabe que está todo mundo preocupado que vai ter que tirar dinheiro do bolso para dar para o governo. Ninguém gosta disso, mas faz parte do pacote. Mas eu vou passar a palavra para o Orlando para depois a gente tratar um pouquinho mais do tema de betting, que eu acho que é o que está hoje na ordem do dia, né? E essa questão de regulação, de estruturação do ambiente como um todo sempre gera bastante discussão. E depois a gente se acomoda e acostuma. Orlando, tem a palavra. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Aqui a gente está falando muito do ambiente brasileiro, mas eu queria ouvir um pouquinho da sua visão da Europa. Portugal, Orlando, para quem não sabe, é um grande especialista no setor, atua bastante junto à Federação Portuguesa, atua junto ao Braga também, participou de algumas operações interessantes de investimentos recebidos pelo próprio clube e por investimentos feitos no âmbito europeu. Orlando, tem a palavra, um prazer ter você. Divide um pouco com a gente a sua experiência, seu ponto de vista europeu, problemas que vocês têm enfrentado aí também e benefícios com a regulação do sistema e do setor como um todo, por favor. Está no mudo, Orlando. Bom dia a todos. Antes de mais agradecer ao Fábio o convite formulado e dizer já que me sinto muito honrado de participar com este leque
palestrantes, o Pedro, o José Francisco e o Cláudio. Desde já lhes endereço os meus parabéns pela excelência da intervenção, pela atualidade dos temas, que são temas que vejo muito atuais no Brasil, mas aqui também em Portugal e na Europa são temas também com muita atualidade e com muita discussão atual. Eu vou tentar dar enfim, uma perspectiva da situação em Portugal, quer na parte das apostas desportivas, quer também desta nova dimensão da ligação do desporto ao entretenimento, que também está surgindo agora aqui em Portugal e com bastante força, não é? E com muitas possibilidades de desenvolvimento de muitas atividades nessa área. E vou falar também da evolução que estas duas vertentes sofreram, principalmente em Portugal. No tema das apostas desportivas, me sinto um pouco à vontade para falar, porque eu participei como advogado nas discussões jurídicas e judiciais que ocorreram em Portugal, antecedendo a legalização da atividade das apostas desportivas. Portanto, até chegarmos à legalização do setor em Portugal, foi preciso atravessar um caminho bastante, por vezes, árduo, digamos, de batalhas judiciais, porque em Portugal havia uma espécie de um vazio legal. Nós tínhamos o setor do jogo, em geral, atribuído a uma entidade com direito de exclusividade, que era a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e quando começou a aparecer esta dimensão das apostas e das apostas online, que era uma coisa nova também, que certamente não foi prevista quando a legislação da exclusividade a favor da Santa Casa foi criada, certamente não foi dimensionada para esta nova dimensão que foi surgindo, e portanto isso gerou uma série de problemas. Os problemas surgiram quando as empresas de apostas online começaram a atuar no desporto, e mais concretamente no futebol. Recordo-me que houve uma empresa de apostas online, que não interessa falar no nome, que começou a fazer publicidade junto dos clubes de futebol, e a Santa Casa da Misericórdia reagiu tentando impedir a publicitação dessas casas de apostas online. Foi preciso intervir o Tribunal da União Europeia para que, com base nos princípios do Tratado de Roma, fizesse valer uma série de princípios gerais que obstaculizaram a manutenção desse sistema de exclusividade. Foi uma discussão judicial bastante interessante, que acabou como inevitavelmente tinha que acabar, ou seja, com o fim do monopólio da Santa Casa da Misericórdia no jogo. A União Europeia considerou que efetivamente esta exclusividade era uma restrição inadmissível a uma série de princípios do Tratado da União Europeia, designadamente a liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços. E foi por aí que se trilhou o caminho para que, finalmente, em 2015, estamos a falar em 2015, portanto há 8 anos atrás, que temos a legalização das apostas desportivas em Portugal. Mas esta batalha começou quase uma década antes, não é? Portanto, vejam que foi uma batalha, enfim, que durou algum tempo. Vocês aí no Brasil não têm este problema, não é? Porque ao início puderam avançar com a legalização desta atividade e trilhar o melhor caminho possível. Esta demora há sempre um aspecto positivo, que deu tempo, digamos, às entidades envolvidas neste tema elaborarem um regime jurídico que abarca alguns dos problemas que eu vejo que os anteriores palestrantes abordaram aqui, designadamente o tema fiscal, não é? Da regulação da receita do Estado no âmbito das apostas desportivas. Portanto, nós temos uma legislação que efetivamente, desde o início, que abarca essa dimensão, portanto, essa previsibilidade de um imposto. Aliás, com a legalização em 2015, surgiu um novo imposto, o imposto sobre o jogo,
online, não é? E é um imposto que representa uma receita muito, muito significativa neste momento para o Estado português. Só para termos uma ideia, no primeiro trimestre deste ano, estamos a falar da dimensão de Portugal, que, como sabemos, é incomparável com a dimensão do Brasil, não é? Mas mesmo assim, tendo em conta a dimensão de Portugal, no primeiro trimestre deste ano nós tivemos 38 milhões de apostadores, de receita de apostadores online. Isto representa uma receita para o Estado também bastante significativa, porque o Estado português optou por um sistema de cobrança de impostos muito, muito rigoroso, e é um dos mais rigorosos da Europa, aquele que representa uma receita mais elevada. Isto porquê? Porque a forma como o imposto está previsto ser arrecadado em Portugal representa uma fatia bastante significativa. Não vou entrar agora aqui em pormenores para não me perder muito nesta dimensão, mas o que fica claro é que com a legalização nós tivemos imediatamente à partida um imposto que incide, e é um imposto que representa uma receita muito importante para o Estado, sobre as apostas desportivas. O que é que nós também tivemos? O Estado criou também uma entidade reguladora, ou seja, é uma espécie de uma entidade fiscalizadora da atividade das casas de apostas online. Portanto, o segundo aspecto a realçar na criação do regime jurídico. Primeiro, o imposto, a entidade reguladora, e passamos a ter também naturalmente um regime jurídico, portanto, que nos deu alguma certeza jurídica e acabou com os tempos anteriores de grande incerteza, que conforme referi. Atualmente as apostas esportivas, portanto, é um setor em franco desenvolvimento. Muitas casas de apostas desportivas. O governo português estabeleceu um regime de licenciamento das casas desportivas em Portugal, mas isso, quer dizer, não é tudo um mar de rosas, ainda temos bastantes problemas. Um dos problemas, exatamente, é o da receita fiscal, porque temos a noção que, apesar dos valores, que são valores significativos da receita, quer para as casas de apostas, quer da receita de imposto a favor do Estado, prevê-se que há uma fatia muito grande ainda de apostas ilegais, portanto, fora do circuito legal das apostas desportivas. Isto representa, segundo os últimos dados, que andarão à volta de 40% ainda da receita total em apostas ilegais. Portanto, este é um dos grandes problemas que neste momento é um problema premente de resolver, e que o Estado português também está atento e irá tentar resolver as coisas da melhor forma possível. Há outros problemas inerentes às apostas, são problemas também que já os anteriores palestrantes também já assinalaram. A questão da viciação dos resultados, pois também há muita preocupação em fazer uma monitorização e uma fiscalização da questão da viciação dos resultados. Nós tivemos alguns casos que foram levados à barra dos tribunais, que foram, enfim, algumas situações que foram detectadas de alguma viciação efetiva de resultados. Eu acho que a forma como os tribunais atuaram funcionaram como de uma forma dissuasora dessas atividades, e eu acho que neste momento estamos a passar com um período mais calmo nessa matéria, porque aos primeiros sintomas de que o problema estava a surgir em Portugal, as autoridades tiveram, a meu ver, uma atuação bem sucedida no combate a essas tentativas de subversão dos resultados esportivos. Há também preocupações neste momento que surgem relativamente à publicidade, ou seja, de alguma forma, algumas restrições à publicidade que é feita nas casas de apostas desportivas. Isto, uma preocupação de que a atividade do jogo continua a ser, ou seja, uma atividade salutar, não é? Hoje, como já foi aqui também referido, que o jogo seja entendido como um divertimento, não é? E não uma forma de ganhar dinheiro ou de enriquecer, não é?
Isso também tem havido uma preocupação. Para vermos a importância que as apostas desportivas neste momento têm em Portugal, convém referir que, por exemplo, o main sponsor da Liga Portuguesa de Futebol é neste momento uma casa de apostas, não é? Aqui está por uma questão de restrição publicitária, não vou identificar o nome dessa casa de apostas, mas é efetivamente uma empresa de apostas ilegais. E não é a primeira. O anterior main sponsor também era uma outra casa de apostas esportivas. Portanto, neste momento, a questão das apostas esportivas é um tema premente, continua premente e atual em Portugal, com alguns problemas, mas no cômputo geral podemos dizer que a forma como as apostas ilegais foram regulamentadas em Portugal é uma forma que podemos considerar bem sucedida, apesar de tudo, não é? Porque temos um instrumento legislativo, um regime jurídico, temos um imposto e temos também as casas de apostas também de alguma forma comprometidas em que a sua afirmação e a sua introdução em Portugal seja bem sucedida. Eu não queria deixar de falar também da questão do entretenimento desportivo, que é uma faceta que vem também chegando agora a Portugal, mais recentemente, seja a ligação do fenómeno desportivo, das atividades esportivas com o entretenimento. Não é? Em Portugal estamos a dar agora neste momento os primeiros passos, tem havido algumas tentativas, algumas realizações muito exemplares da ligação do fenómeno desportivo ao entretenimento, mas acho que ainda há um imenso caminho a percorrer nessa matéria. Só para dizer que até aqui há uns tempos atrás, a ligação no âmbito do futebol, a ligação entre o entretenimento e o espetáculo desportivo, ou seja, o jogo, a competição de futebol, às vezes limitava-se à apresentação das equipas de futebol. Era nessa altura que os clubes, para chamarem mais os sócios, quando apresentavam o plantel para o início da época, aí introduziam um fator de entretenimento, convidavam um cantor conhecido, uma entidade. Isso agora está a ser diferente. Aqui em Portugal está-se a caminhar para um ambiente diferente. Um bom exemplo da ligação entre o entretenimento ou o fator de jogo, desportivo, competição, tem sido dado pela Liga Portuguesa de Futebol, designadamente através da Taça da Liga. A Taça da Liga é uma competição que foi introduzida há cerca de talvez uns 14, 15 anos, no mandato em que era membro da Comissão Executiva da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Este evento também, pela sua natureza, permite talvez um maior relevo para este tipo de atividades, uma vez que se realiza numa final com 4 clubes numa semana, não é? E nessa altura, para além da competição futebolística, os jogos de futebol propriamente, há um conjunto de atividades ligadas à disputa dessa taça da Liga, que são um bom exemplo da ligação entre a competição desportiva e o entretenimento, não é? Os exemplos que nós temos aqui agora em Portugal, enfim, na Europa nós já temos outros países que são muito mais avançados nesta matéria do que Portugal. Sabemos que Portugal, neste momento, a Liga Portuguesa é talvez a 4ª ou a 5ª Liga europeia, não há dúvidas sobre isso, e portanto estamos numa segunda linha, digamos, das ligas europeias. As ligas europeias de primeira linha, ligas inglesas e principalmente a Liga Alemã, que foi um exemplo muito saudável de afirmação nessa matéria, que está ligado a outros aspectos da saúde financeira dos clubes alemães, da assistência aos jogos de futebol dos clubes alemães e também à própria evolução do futebol na Alemanha. Basta ver que na última década, não é à toa e não foi acaso que a Alemanha quase que dominou o aspecto competitivo a nível do futebol europeu e mundial, não é? Aliás, é um bom exemplo, penso que na Copa que foi feita no Brasil, foi a Alemanha que ganhou, salvo erro, não é? Até com resultados históricos sobre o Brasil, recordo-me disso. Neste momento, nós temos a questão da ligação do sportainment, neste caso ao futebol. Temos alguns problemas que surgem naturalmente, nem tudo é um mar de rosas. Por exemplo, nós aqui em Portugal estamos agora
E neste aspecto estamos na cauda da Europa, a tentar a centralização dos direitos desportivos. Não é? Até aqui, cada um dos clubes portugueses negociava individualmente os seus direitos desportivos, realmente os direitos televisivos. E há alguma dificuldade em conciliar esta dimensão do entretenimento, do desporto, com a questão dos direitos televisivos. Uma vez que, quando é feita a venda dos direitos televisivos, ela é feita em geral, não é? No pacote, não é? Um pacote genérico que engloba tudo. E há dificuldade em conciliar o interesse das empresas ligadas ao entretenimento desportivo com esta depois de liberdade de divulgação do espetáculo. Portanto, essas empresas estão preocupadas em criarem algumas restrições a que as competições desportivas sejam vistas em sinal aberto. E, portanto, estamos a caminhar, ou a tentar encontrar uma forma de regular esta dimensão dos canais abertos, dos canais de streaming e dos canais de pay-per-view, não é? Portanto, que se calhar vai ter que sofrer uma remodelação em face desta nova dimensão. Um bom exemplo também a nível europeu, repare-se, basta ver a evolução, quem acompanha o futebol de perto e que acompanha, por exemplo, a Champions League, basta ver a transmissão televisiva das finais da Champions League, a evolução que tem sofrido. E nos últimos anos vemos nesse evento que há uma preocupação de associar o jogo da final desportiva a um conjunto de atividades de entretenimento desportivo. E é um bom sinal que a UEFA neste momento está a dar e que está a levar a que as ligas nacionais e os clubes também procurem rodear o seu espetáculo desportivo de outras componentes de entretenimento. Mas, como digo, estamos a falar de um fenómeno que, pelo menos aqui em Portugal e mesmo na Europa, porque as coisas vão evoluindo, se bem que é certo que na Inglaterra e na Alemanha as coisas começaram, mas com a evolução, designadamente dos direitos televisivos, há que reconfigurar a forma como o entretenimento é feito à volta do fenómeno desportivo. E em Portugal há um longo caminho a traçar nessa matéria. Os clubes estão-se a perceber que não basta realizar um jogo de futebol, que é preciso rodear um jogo de futebol de outras atividades que confiram ao espectador uma mais-valia ao espetáculo e que atraem essencialmente maiores assistências aos jogos de futebol. E em Portugal essa preocupação é uma preocupação muito premente. Nós temos as assistências aos jogos de futebol, para além dos principais clubes, são números muito, muito baixos. Nós temos o Sporting, o Benfica, o Porto, eventualmente o Braga e depois o Vitória de Guimarães, que tem assistências, digamos, aceitáveis, mas depois o resto dos clubes tem um número de assistências aos jogos de futebol que não é aceitável, que deve ser melhorado. Estou convencido disso em conversa com os responsáveis, agora pela direção da Liga. É uma preocupação também da direção da Liga Portuguesa melhorar esse aspecto, e estou convencido que essa ligação do espetáculo ao entretenimento pode ter um papel chave, um papel importante em alavancar e aumentar os números da assistência e, portanto, a ligação, digamos, do adepto ao futebol e a sua assistência aos estádios. Excelente, Orlando. Muito obrigado pela sua intervenção. Realmente é interessante de ver a visão, né, de Portugal e como que vocês já passaram por um período aí de maturação e dos ajustes, né? A gente sempre aprende com vocês. É um prazer aí ter você aqui com a gente. Vamos passar aqui um pouco para as perguntas. O nosso tempo, a gente tem mais 5 minutos aqui. Eu queria passar para todo mundo falar um pouco mais, mas acho que a gente não vai conseguir, tá? Vamos deixar para todos, quem tiver interesse, conversar. Eu queria só passar algumas perguntas. Tem uma última aqui, antes de entrar na questão, e a grande parte acaba sendo para o Mansur, naturalmente, por conta aí do que está pegando fogo nesse momento, né? A questão do gambling, né? Gambling, que é a aposta que não seja por cota fixa,
existe um PL no Congresso, né? E acho que isso talvez é uma pergunta que foi colocada aqui, e eu já coloco também as questões tributárias, né? As perguntas tributárias que foram feitas aqui, são de 18%, se é muito, se é pouco, qual a destinação. Mansur, se puder falar um pouco para a gente sobre esses dois temas, te agradeço. Claro, prazer. Primeiro, parabenizar o Cláudio e o Orlando, que falaram depois. Sempre muito importante ouvi-los, Cláudio. Ontem você escolheu o entretenimento do coração. Quando a gente escolhe com o coração, a gente nunca erra. Até quando é ruim, é bom. Fato, fato. Deixa eu dizer a vocês. Apostas que não são em prognósticos esportivos. Objeto de um PL 442, hoje no Senado, que trata dos cassinos, das apostas não esportivas, as apostas definidas por resultados randômicos, o cassino, tanto físico quanto virtual. Está no Senado. Mas o PL, que foi aprovado semana passada na Câmara, ele dá a possibilidade de os meios, os instrumentos de apostas de cota fixa também manterem, porque hoje existe no site, mesmo sendo ilegal, manterem no Brasil as apostas em eventos que não sejam eventos esportivos. Se vocês olharem com atenção os artigos, a combinação do artigo 2º com o artigo 3º do PL, vocês vão notar claramente essa foi a intenção do legislador. Com isso, pelo que eu tenho de informações de mercado, a gente restitui algo como 60% a 70% do faturamento desses sites de apostas, sabe, Fábio? E aí, é claro que aumenta o faturamento, mas também o que as pessoas precisam entender é que a gente tem questões no Brasil, Orlando, de fundo religioso, inclusive, né? E a gente respeita muito tudo isso, as religiões, as crenças de todas as matizes, que são contrárias a esse ambiente de aposta. E que acaba, o Congresso nada mais é do que um suco de Brasil. É o Brasil colocado no liquidificador. Então, você vai trabalhando naquele sistema de freios e contrapesos, e ao mesmo tempo que a Câmara vamos dizer, inseriu a possibilidade das apostas em outros eventos que não esportivos, também houve por parte da bancada evangélica e das bancadas conservadoras em geral, e nós respeitamos o processo democrático, é importante deixar isso bem claro, uma pressão no sentido de que a tributação não fosse atraente, não estimulasse o jogo. Quando eu acho, como o Orlando disse bem, é que nós, governo, temos mesmo a obrigação de trabalhar na comunicação com o apostador para explicar para ele os danos colaterais da aposta, mas o parlamento entendeu atuar com tributação. Então, como é que ficou? Para explicar mais uma vez. Vamos supor que todo o recebimento das apostas fique num copo. Desse copo, você despeja numa bandeja o pagamento do prêmio, que é a primeira coisa, e depois os impostos incidentes à pessoa jurídica. O imposto de renda, o PIS/COFINS, o ISS das cidades, todos os seus impostos da pessoa jurídica. Por isso que é muito difícil somar valores para chegar a um valor, porque são situações distintas. Você pagou o prêmio, você pagou os impostos, o que sobra chama GGR. O GGR é basicamente tudo menos prêmio e impostos da pessoa jurídica que todos estão sujeitos. Nesse GGR, por ser a loteria modalidade lotérica, e isso não partiu da gente, partiu do legislador lá em 2018, que atribuiu a aposta por cota fixa à modalidade lotérica, você tem as chamadas destinações, que todas as loterias têm. A Mega Sena tem, a Lotex, que a Raspadinha tem, todas têm. E as destinações da cota fixa já tinham sido estipuladas em 2018 e foram incrementadas agora no PL. Então, elas têm 18%, que é dividido entre o segmento do esporte, seja para o Ministério do Esporte, seja para as entidades esportivas, COB, CBC, Comitê Paralímpico, entre outras, seja para a educação básica, 0,82, tem um valor, eu não vou falar agora os percentuais, tem um valor que é destinado à educação fundamental, tem um valor para o Fundo Nacional de Segurança Pública e tem um valor para o turismo. A somatória dá 18%. 18%, gente,
O modelo padrão que a gente adotou quando trabalhou na regulação foi o Reino Unido, que é 15%. E o Reino Unido tem 87% de adesão. 87% das empresas estão no mercado regulado no Reino Unido. E as outras estão no mercado clandestino. É a maior adesão que a gente consegue enxergar no mundo. É um número importante. Nós buscamos isso, mas nas conversas já dentro do governo, nós conseguimos chegar a 18. E mantivemos esse 18. Agora, o processo recomeça no Senado. No Senado, os operadores vão ter, republicanamente, democraticamente, a possibilidade de expor seus pontos de vista. Eu estou aqui há 2 dias em Barcelona, participando de mesas redondas em inglês, onde eu sou pressionado em inglês sobre que a tributação brasileira está alta e tenho respondido. Agora, pelo menos, estou podendo responder na língua em que eu penso, que eu tenho mais facilidade. Não falo muito bem, mas tenho mais facilidade para falar. Que a gente tem e com gente que conhece o contexto brasileiro. O processo democrático brasileiro, você tem que fazer essa mediação, essa arbitragem, receber os mais diversos inputs, interesses, e nós estamos hoje com 18% do GGR. Então, você soma 18% do GGR mais o imposto que você vai ter que pagar. A pessoa fala, mas qual é o número do imposto que eu tenho que pagar? Você tem, por exemplo, o imposto sobre a folha, Fábio. Se você tem 10 funcionários, seu imposto sobre a folha é 1. Se você tem 2 funcionários, seu imposto sobre a folha é outro. Então, é difícil cravar a carga tributária de uma atividade como essa, como é difícil cravar a carga tributária de qualquer atividade no Brasil. Existem muitas variáveis. Quando você compra um equipamento, você está pagando imposto. Você está somando isso? O imposto de renda da pessoa jurídica, dependendo do... Você pode ter pelo lucro presumido e pelo lucro real. Quer dizer, então, tem o imposto da pessoa jurídica mais 18%. 18% é certo. E você também tem, alguém perguntou isso, o imposto do apostador. O imposto sobre o prêmio, ele é calculado em 30%, mas a primeira faixa de isenção do imposto de renda é isenta. A gente tem um estudo que diz que 75% das apostas de cota fixa ficariam isentas, pelo que a gente vê hoje nos prêmios. Aí, a partir do ganho maior, que é a primeira faixa do imposto de renda, você recolhe 30%. O que a gente vai regular em portaria é em que momento se apura isso? Pode-se fazer, no final de um mês você apura perdas e ganhos, porque na aposta de cota fixa você aposta toda hora, e você chega num resultado do que foi apurado, e aí, sob esse resultado, você aplica, se incidir, o imposto de 30%. Se você perdeu mais, obviamente, você não vai pagar imposto nenhum. É outro fator muito importante. Muita gente fala para mim no mercado, aqui mesmo falaram muito, tributa a gente, operadores, não tributa o apostador. Não tributar o apostador também demanda um debate político pesado. Quer dizer, eu pago tributo quando eu compro um saco de arroz e eu não pagaria tributo quando eu ganharia um prêmio na aposta por cota fixa. Então, quem está no governo tem que arbitrar todas essas variáveis. E é muito natural o jogo político. O operador quer pagar menos, o apostador quer pagar menos, o governo quer arrecadar mais, e a gente chega no meio termo, com bom senso, sem radicalismos, ouvindo todo mundo. Então, eu acho, Fábio, eu tentei responder aí, eu olhei um pouco as perguntas e respostas ali no outro quadro, acho que tentei responder para todo mundo, sem passar muito do tempo da nossa palestra aqui, tá bom? Excelente, Mansur, muito obrigado. Realmente, você passou aqui, eu falei, pô, vou perguntar para todos, fazer cada pergunta separada, mas você passou por todos os pontos aqui que a gente chegou a olhar. Óbvio que outras dúvidas virão, né? Todo mundo está à disposição, nós estamos, os palestrantes todos aqui, né? Estamos à disposição para conversar com todo mundo individualmente. O meu e-mail é fácil de achar, está no site do escritório. Eu posso canalizar e transmito com todo prazer a todos os palestrantes. A gente está sempre à disposição para responder as perguntas e tirar as dúvidas e discutir o tema, né? Eu acho que mais do que a questão de apostas, aqui nós estamos falando de um ecossistema que está sendo consolidado, não só desenvolvido, mas consolidado e melhorado do que a gente já vive e já acompanha. Então, essa é a nossa ideia aqui dessa troca de ideias aqui entre nós, né? Mas estamos à disposição para falar com outros players do mercado. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos que atenderam ao evento, mas principalmente aos meus queridos amigos palestrantes aqui que atenderam ao convite, tiraram um pedaço do seu dia, do seu tempo, para nos abrilhantar aqui com as intervenções. Sem Mansur... querer, só uma consideração final, uma pergunta que ficou sem responder.
O PL, para quem perguntou sobre prazo, tem urgência constitucional. Então, ele tinha 45 dias para ser aprovado na Câmara, sob pena de trancar a pauta, e ele tem o mesmo prazo de 45 dias para ser aprovado no Senado. Se o Senado muda o que a Câmara aprovou, ele volta à Câmara. Se o Senado aprova exatamente como a Câmara aprovou, ele vai à sanção do presidente da República. Pensando em prazo, nós realmente estamos nos preparando para começar a ter as empresas credenciadas no Brasil em janeiro de 2024. Mas é a nossa preparação e nós respeitamos e dependemos do processo político. Perfeito. Obrigado, Mansur. Aqui também tem mais uma última pergunta. Temos rodadas de perguntas. Na verdade, a gente está com o tempo esgotado. Foi um prazer aqui ter todos. A gente está à disposição de novo para responder as perguntas, mas aqui em outro foro ou de forma individualizada, tá? Mas, de novo, mais uma vez, Mansur, Cláudio, Orlando, Pedro, muito obrigado a todos. Foi um prazer ter vocês aqui. A gente se vê. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, hein? E abraço para todos. Um prazer muito grande. Até uma próxima.